Boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, nós vamos abordar, né, nós temos as apresentações, então vamos iniciar as apresentações, começando com a apresentação, né, sobre o Guia Técnico Ambiental de curtumes. A palavra é com vocês, pessoal. Obrigada, professor. Pelo que eu entendi, o... tá tendo meio que uma tentativa de salvar a parte de produção de couro, peles e semelhantes de calçados em acordo com a gestão ambiental. E pelo que eu entendi ali, tiveram um tratado na Câmara Ambiental em 2005. Daí eles estão tentando fazer uma melhoria para prevenir como é que eu posso dizer? Prevenir o consumo exagerado e talvez não fazer com que acabe essa linha de uma forma não muito legal e tentar fazer que mais que o setor esteja abrangindo e tudo mais, fazer com que ela tenha uma junção que faça ela não se tornar uma coisa muito, como é que eu posso botar a palavra? Não seja uma coisa muito ruim em visão da qualidade. E eles tentam implantar uma produção sustentável e que ajude a produção para não ficar uma coisa muito pesada para a produção. Posso continuar então, Jéssica? Vamos lá. Como a Jéssica comentou ali, dando continuidade, continuando a fala dela ali, que pela fala que ela comentou, que eles querem fazer, eles estão, como o Brasil é um dos maiores produtores, né, de carne bovina, tem toda aquela questão do couro, né, que é uma grande produção. E como ela comentou que eles querem continuar com essa produção, mas sem ter um impacto ambiental, que querendo não usa muitos, né, agrotóxicos e todo o tratamento do couro, que tem vários tipos de tratamentos. Até o artigo vai mostrando passo a passo com tabelas, o que eles usam, né, químicas que eles usam, formas como eles fazem o tratamento do couro e tal. E deles buscam bastante o P mais L, que seria o quê? Produção limpa. Produzir, mas sem ter um impacto ambiental, né? Ou seja, ter uma produção cada vez mais limpa desse couro. Tem que continuar produzindo esse couro, né? Tratando esse couro para a venda, mas com uma produção limpa. Por isso o P mais L. E conforme vai passando, não falar a verdade, não li todo o artigo, mas mostra com detalhes ali, com tabelas de produção de cada estado, do Brasil todo também ao todo, de, de couro ou de venda, né? Venda de carne bovina. E também passo a passo, que nem no processo ali industrial tem, que nem o professor está mostrando aí, ó, tem passo a passo como é feito o processo. Claro, né, que ali tem alguns nomes que a gente não entende que é mais técnico, mas eles mostram passo a passo os processos de tratamento do couro para uma produção mais limpa. E daí tem vários tipos de processos que demonstra ali no artigo. E que tem até a questão da produção como descarte de restos de couro, desde dos restos de couros, como também o descarte de agrotóxicos corretamente, sem, sem tipo, agravar o ambiente, de forma alguma, né? E também ele mostra isso como forma de exemplo para outras indústrias, de cada vez mais buscar essa produção mais limpa. Basicamente, resumidamente, seria isso que o artigo traz, que ele traz muita fala técnica também, né, nos processos. Por enquanto é isso. Beleza, não, bacana, bacana. Eu gostei bastante, eu tô vendo assim que vai ser bem legal, a gente tem a oportunidade, né, de comentar com a turma, e o meu objetivo justamente a respeito, né, desse material, produção mais limpa, né,
é justamente isso, né? Que o que eu vejo? O administrador, ele se interessa, né? Você tem, digamos, às vezes, uma atuação que talvez por você ter entrado no mercado de trabalho é a área que você, digamos, conhece um pouco mais e tem interesse. Só que às vezes acaba acontecendo, né, e até talvez pela nossa localização, que a gente está muito focado na indústria, na construção civil, e pode haver interesse por outras áreas. E daí a gente fala assim, poxa, mas eu tive a disciplina de gestão socioambiental, né, a minha realidade é muito na questão da construção civil, mercado imobiliário, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre outros pontos. E a disciplina de gestão socioambiental, a gente falou muito a respeito da gestão socioambiental, ou da gestão ambiental, dos sistemas de gestão ambiental, e essa socialização, ela visa justamente isso, que a gente tenha a oportunidade de conhecer sistemas ambientais, né, sobre diversos setores. Então, esse material ele vai ficar todo disponível. Gostei bastante, né, da explicação do Jonathan, né, e da Jéssica Tatiane. Foi bem legal a respeito, né, do processo ali de curtume, que nem eles bem explanaram, né. Vocês têm, né, os demais colegas têm possibilidade, né, de acessar o material e justamente, né, quando a gente conversou a respeito das normas ISO e da gestão ambiental, a gente falou, ó, o objetivo é o quê? Você ter um processo, né, você buscar a melhoria contínua. Então, eles mostram, né, como é que é todo o processo fabril, onde que se sugere melhorias e como é que pode melhorar, qual que é a questão dos resíduos, né, e sugestões. Então, assim, é super bacana porque se a partir desses diversos temas que a gente está abordando na noite de hoje, se a partir de amanhã você tiver uma proposta, né, para ir trabalhar num determinado ramo ou setor, esse material aqui ele já te dá toda uma base, né, do que? De um sistema de gestão ambiental. Descobrir quanto é que é, digamos assim, ó, o que é, digamos, as entradas, as saídas, né, onde é que se poderia trabalhar a respeito de desperdício, ele te dá quase um mapa do tesouro para estar trabalhando, né? Para chegar numa empresa e verificar assim, ó, beleza, eu tenho algumas possibilidades, vamos ver qual é o diagnóstico aqui dessa empresa onde eu estou trabalhando agora, né? Surgiu a oportunidade. Aí você entra na empresa. Aí você tem toda uma série, né, de sugestões apresentadas aqui, um estudo, né, com vários profissionais, de onde é que poderiam ser propostas melhorias. Tá? Gostei bastante da apresentação do Jonathan e da Jéssica, né? Parabéns, excelente aí. Vamos para o próximo grupo. Alguém queria fazer alguma pergunta ali para o grupo do Curtume? A princípio não, né? Ninguém colocou nada no chat. Foram só vocês dois ou tinha mais alguém, Jéssica ou Jonathan? Não, era só eu, né? E a Jéssica. Tá, beleza. Tá, considerei então aqui, ó, perfeito o trabalho de vocês, tá? Quem quer ser o próximo? Vou até fechar aqui, tá? Daí já fecha um arquivo aqui. Ok. Ele não quer fechar. Então, espero que eu não tenha fechado a mais. Beleza, quem quer ser o próximo agora? Jorge, tu tá online, Jorge? Daí a gente pode ser o próximo. Já ia te chamar, se tu quisesse. Ah, tranquilo. Prof, dá para ser o nosso, então. Beleza, qual que é o de vocês? O nosso é do Perfumaria e Cosméticos. É o tema 9. Tá. Perfumaria e Cosméticos. Ele é o número... Opa, apertei errado aqui. 9. Isso. Então vamos vindo para cá. Eu acho que é antes, né? Papel, indústria... Será que foi quando eu fechei? Aqui, desculpa, estava na tela certa, eu acho, até, né? Estava na tela certa e eu pensei assim, deve ser um outro número. Perdão, ninguém falou nada, deixou o professor gravando aqui. Não, eu fiquei olhando, mas eu achei que o prof estava olhando uma outra tela. Tá, não, tranquilo. Então, beleza, prof. Podemos começar? Então tá, pode começar. É Andréa, Mário e Jorge? Isso, só que eu acho que o Mário não tá online, mas ele também tá com a gente. Tá, beleza, mas vou considerar vocês três, então, tá? Isso. É palavra de vocês, vou até fechar meu áudio aqui. Tá, tranquilo. Então, prof, colegas, o nosso foi, então, sobre produtos de perfumaria e cosméticos, higiene pessoal.
Esse é um guia para tanto para as empresas do mesmo ramo se basearem por esse guia, e também para ter mais outras ideias para poder ajudar no processo de não ter tantos gastos na produção como a produção de cosméticos utiliza. Então, esse guia, ele não vai falar muito sobre higiene pessoal, porque higiene pessoal são várias vertentes que tem, e ele fala mais, então, sobre a perfumaria e os cosméticos. E sobre esse setor, a regulamentação sanitária, então, é a Anvisa, que regulamenta isso, e é um dado bem interessante, porque começou a ter um crescimento muito forte desse tipo de serviço, e as ramificações dela são produção e administração, lojas de franquia, revendedoras de vendas diretas e profissionais de beleza. É um ramo que tem crescido bastante, e os canais de distribuição deles, eles são 3. Distribuição tradicional, incluindo atacado e as lojas de varejo, que a gente já conhece. A venda direta, a evolução do conceito de vendas domiciliares, que são aquelas pessoas que são as consultoras, né? E tem as franquias e lojas especializadas e personalizadas. O que a gente achou interessante aqui até foi um debate assim para a gente, que esse tipo de serviço ele não tem tanto consumo de energia, mas ele tem grande consumo de água. Por quê? Porque muitos produtos são utilizados a água. A gente estava lendo nesse guia que eles lavam bastante, eles usam bastante água também para fazer a limpeza do maquinário. Então, isso acaba, infelizmente, gastando muita água mesmo. E aí, nesse guia, então, eles fazem algumas coisas para tentar não ter tanto esse desperdício. E o guia ele também tem umas coisas técnicas que falam sobre os armazenamentos dos produtos, então tem vários fornecedores que trazem a matéria-prima, então, para essas indústrias, né? Aí que são alojadas e são embaladas e tal, e também fala bastante processo técnico, tem fluxograma de entradas e saídas, as etapas de cada um, e aí ele vai passando por várias. Aí, por exemplo, ele não entra tanto nessa questão de higiene pessoal, só que ele tem fluxogramas para isso. Então, ele mostra fluxograma de sabonete em barra, de shampoo, condicionador. Eu estou passando aqui, que daí eu estou lendo junto, tá, prof? Eu abri aqui para poder comentar. Aí fala também os fluxogramas de... Oi, prof? Oi, pode ficar à vontade para comentar, para ir acompanhando. Se quiseres que eu acesse, por exemplo, alguma folha do PDF também para mostrar um fluxograma para tu, ficar bem tranquilo, mas estou gostando bastante, bem legal. Tá, prof, então pode abrir no 34. Na página 34. Isso, aí esse aqui, por exemplo, é um fluxograma que estava mostrando aqui, do esmalte. Então, fala sobre as entradas, né? Sobre as matérias-primas e tal, a etapa que vem do misturador e as saídas, que são os que sobram, tipo, como se fosse, como é que se fala? Que nem fala ali, resíduos e efluentes líquidos, daí fala que tem ruídos, então fala sobre as coisas que acontecem nessas etapas que tem aí, que seria uma coisa ruim que acaba sobrando. E aí depois tem como isso ser reutilizado, sabe? Então tem bastante também produtos químicos que é feito nessa produção, então por isso a preocupação mesmo com o meio ambiente. Então as pessoas que se utilizam do serviço têm que estar com EPI para não ter problema de saúde, enfim. Aí ele passa bastante páginas sobre esses fluxogramas, e o nosso guia são 4 capítulos. Ele fala sobre então, os impactos ambientais, né? E fala muito da água. A gente ficou pensando assim, que também seria junto com a energia, né? Mas a energia até que não, porque muitos dos produtos da higiene, da perfumaria e cosméticos, eles são produzidos em temperatura ambiente. Então não tem tanto consumo de energia, e sim esse consumo maçante assim da água, em termos de limpeza do maquinário, limpeza do chão, e estão sempre limpando, porque, por exemplo, eles vão fazer um shampoo lá, aí estão utilizando um maquinário, e tem vários componentes. Aí, depois que eles terminam de produzir, vão produzir alguma outra coisa, então eles têm que limpar aquela máquina, e acaba gastando muita água em relação a isso. E no guia tinha algumas formas de não ter tanto desperdício. Aí eles falam sobre maquinários que já fazem essa limpeza, então não precisa ter toda hora esse desperdício de água, então a própria máquina faria essa limpeza.
Aí ele dá ideias disso, sabe, para não ter tanto impacto ambiental. Então, eles falam essas medidas para ser usada, conforme está aqui no guia, e também como forma de ideias para outras empresas do mesmo ramo também conseguirem minimizar, assim, os impactos ambientais. Né, Jorge? Exatamente. Quando fala ali da utilização da água, deixa eu só encontrar a página, peço o professor passar lá para a gente, é 42, se o professor puder abrir para os colegas. Isso. E ali ele fala, nesse segundo trecho, que uma preocupação também é diminuir, porque assim, ó, cosmético não tem como fazer com água de torneira, essas coisas, né? Tem que ser uma aguinha mais, principalmente mineral. Então, existe uma grande exploração dos aquíferos, né? Ou de poços artesianos de água mineral e tudo mais. Existe essa preocupação com esses recursos hídricos subterrâneos, diminuir também a degradação com essa perfuração do solo para encontrar essa água, tentar usar as fontes já existentes para não explorar mais lugares a fim de encontrar essa água mineral para ser utilizada. A Andrea falou sobre a limpeza, né, dos maquinários para poupar água também. Eu preciso só achar a página que eu já compartilho com o professor também, que ele fala que as máquinas fazem a própria lavagem, essa lavagem elas não reutilizam água de outro lugar, elas fazem uma lavagem a seco. Elas têm um dispositivo de aço carbono com borracha que faz a limpeza a seco dentro das próprias tubulações das máquinas para não ficar resíduo. As máquinas também elas são... Acho que é lá na página 60 e alguma coisa. Está quase lá no final, estou tentando chegar aqui, mas o meu computador é mais devagar que eu, às vezes. Tranquilo. Isso aí, vai demorar. Mas enfim, é nessa página ali. Outra coisa também que eu achei bacana é que ele fala sobre a estocagem, a André já comentou um pouquinho, mas eles utilizam, na verdade tem várias indústrias que utilizam esse conceito já, de usar aproveitar a mesma embalagem para vários tipos de produto, por exemplo. Então eles têm a produção lá de sabonete, de maquiagem. Eu até fico imaginando que seja um boticário da vida essa empresa que eles estudaram. Tem maquiagem, tem perfume, tem shampoo, você tem sabonete. Então não tem como ser uma empresa mais de mercado, assim. Eu acredito que seja uma dessas um pouquinho mais refinadas. E até numa parte que ele fala para as pessoas que acabam de usar o produto e levam, né, as embalagens até a loja para ter como não um desperdício, né, não colocar no lixo, essas coisas. Aí já entra um pouquinho de logística reversa também, né? Eu lembrei do Boticário também na hora. É bem legal. Eu não sei se a galera tem costume, eu sempre vou, sempre não, mas a única loja que eu vou, assim, de perfumaria é o Boticário. E ali eles têm, se a gente quiser levar frasco de perfume velho, assim, que você já esvaziou ali eles têm essa logística reversa, dá para descartar ali. E é bacana, eles estão super preocupados, eu estava falando do transporte dos produtos, eles usam a mesma caixa, por exemplo, de papelão para transportar as mesmas coisas, só troca a etiqueta, então isso é muito interessante também. Mais alguma coisa aí, Andréia, que tu queira? Eu acho que tu conseguiu já completar tudo que a gente já debateu mesmo, acho que tá bom já, né? Perfeito. Adorei, né, Jorge, parabéns, Andréia também, bem bacana. E eu estou vendo assim que está sendo bem legal, porque a gente está conseguindo ver sobre diversos setores e cada vez a gente está vendo uma coisa nova, né? Bem legal. Parabéns, perfeito também a apresentação de vocês, perfeito. Quem gostaria de falar agora? Eu, prof. Qual que é o grupo de vocês? Patrícia e Ilvana, sobre citros. Tá, é cítricos? Isso. Perfeito. Aqui. Pode começar, a palavra é sua. Prof, eu vou pedir para tu compartilhar a página 30, que tem um quadro cinético ali, que é bem bacana, bem interessante. Eu acho que vai contemplar tudo que a gente viu no artigo. Beleza, pode. Tá lá na tela agora. Obrigada, prof. Então, assim, aí ele aborda, então, as etapas, né, da fabricação do suco de laranja.
do suco e do seu subproduto, e quais são as consequências que ele traz para o meio ambiente. Então, ali na primeira, ele fala da lavagem da laranja, né? Que o que pode estar contaminando, estar poluindo é o ar e as águas. Por que o ar? Porque soltam muitos jatos, muitos sprays com produtos químicos para fazer a lavagem dessa laranja, né? Antes de estar fazendo o suco ou extraindo outros subprodutos. E a água, porque é utilizado bastante, né, produtos nessa lavagem e que acaba depois indo para a água, né? Isso acaba impactando os odores dos sprays em pessoas que moram ali perto, né? E prejudicando a água, que já não é mais uma água própria, ou, né, não tem uma qualidade tão boa assim para ser consumida. E também ali na última coluna a gente tem quais são os enquadramentos legais, né, nesses aspectos, nesses impactos, né, tanto estadual quanto federal, né. O segundo ponto é a área da extração, que ele traz como pontos de poluição a água, o ruído e vibrações, resíduos sólidos e também o ar, né? A água, assim como antes, porque ela tem muita extração de óleo, né? Na lavagem dos equipamentos, na lavagem da laranja ali, como antes também, né? O derrame do suco, o alto ruído, né? Das máquinas que são utilizadas para essa extração, os resíduos, que é o bagaço, né, para onde ele vai depois, né, porque o bagaço acho que é o que menos é reutilizado para extrair outras coisas, o ar por causa do óleo, né, que é extraído, né, o que pode contaminar ali, então, a água, contaminação dos corpos de água, o incômodo também da vizinhança, né, porque acredito que seja um barulho muito forte, então deve atrapalhar bastante, o solo, né, com esses resíduos, que se forem jogados em lugares inadequados, né, pode trazer uma grande contaminação para o solo e para as águas. E esse óleo que é solto no ar, ele causa um odor também, um incômodo na vizinhança. Então, geralmente não deve ter casas, acredito eu, né, pelo menos que não deve ter casas ou vizinhanças por perto de uma indústria como essa, né. Aí vem também a parte da fabricação de ração, que eu, na verdade, não sabia que entrava nesse processo do suco de laranja, não, tá? Foi uma novidade para mim. Então, também, o que pode ser poluído é a água, o ar e os resíduos, né, sólidos. A água, o licor da prensagem, né, a lavagem do evaporador, de ração, efluente ácido, geralmente as empresas usam esse ácido muriático, né, então acaba poluindo bastante as águas, emissão de material ali particulado das caldeiras movidas a bagaço da cana, então solta um odor muito forte também, como com a extração do óleo. Os resíduos ali seria na questão das cinzas da caldeira, né, conforme a queima. Os impactos, então, a contaminação dos corpos também, problemas respiratórios, né, incômodo da vizinhança, mais uma coisa que eu acredito também que não deve ter residências por perto, também os resíduos ali, a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Lavagem de pisos e equipamentos, né, que é mais a água, porque é utilizado bastante água, né, para tudo, na verdade, desde a parte da laranja ali, a gente vê que utiliza-se muita água para lavar a laranja, para extração, a gente utiliza daí depois para lavar o maquinário, pisos, né? Querendo ou não, tem que ter bastante água, então acredito que isso acaba, de certa forma, prejudicando o meio ambiente, né? Que é uma utilização muito grande também, assim como do grupo anterior da água, né? Então, o fluente alcalino da lavagem do evaporador do suco, e também daí utilizam o ácido para lavagem, né? Que daí depois deixa a água imprópria para tu reutilizar para outra coisa. Na fábrica do óleo essencial também as águas, né? As águas acabam amareladas,
depois de usadas na extração do óleo. E estação de tratamento de efluentes, que daí seria mais a parte dos resíduos sólidos, que é o lodo da estação de tratamento biológico, que também gera uma contaminação no solo. Professor, mas basicamente seria isso, assim, para falar, porque, na verdade, eu não consegui ler todo o artigo. A Ilvana hoje está sem áudio para poder me ajudar. Se o professor puder contribuir com alguma coisa aí para ajudar, seria bacana. Beleza, Patrícia, obrigado pela participação, eu gostei bastante, que nem eu comentei, né, a ideia é justamente a gente ter essa oportunidade de socializar, e eu deixei justamente a oportunidade para que você, né, a minha ideia é justamente que vocês tenham a oportunidade de mencionar assim, o que vocês acharam mais interessante e tudo mais, e os pontos. Então é legal quando a gente tem a participação de vocês, vocês dizem assim, poxa, eu, né, estudei ali sobre o assunto, e a questão ali da fábrica de ração ali foi um momento que no primeiro momento eu pensei na questão dos sucos, né, a questão da indústria de cítricos, mas não tinha me ligado da possibilidade de ração. Então é bem interessante atualmente que se fala tanto a respeito, né, de empreendedorismo, de empreender e tudo mais. Então quando a gente começa às vezes a estudar ou pensar ali, poxa, poderia ter uma atuação em determinado setor, então a gente verifica que com os estudos a gente vê inclusive outras possibilidades, ou um mercado secundário ainda, então tipo assim, além da questão do suco, ainda tem a possibilidade da questão da produção da ração. Então, tá de parabéns também o teu trabalho, Patrícia, é o teu e da Ilvana, né? São vocês duas, né? Isso. Beleza. Isso. Também de parabéns, excelente. Acredito que todos os trabalhos que a gente vai ouvir ao longo dessa noite, né, agregam para todos nós. Parabéns, excelente. Tá? Pessoal, quem gostaria de falar agora? Oi, nós. Quero vocês primeiro. Deixa eu só ver como é que eu dou fim aqui, que eu botei em apresentar a tela cheia. Eita. E quero voltar à tela normal agora. Beleza, agora ele já vai entrar aqui. Ó. Beleza, quem comentou eu? O Giovanni, você? E o Juan acabou de cair. Oi? Não, eu tô aqui. Caiu no computador, mas pelo celular tá tudo. Cadê? Isso, abate de bovinos, né? Beleza, a palavra tá para vocês. Olha, opa, top. Então, primeiramente, sobre isso aqui, eu tenho que dizer que a minha família, por parte de mãe, normalmente o que eu conheço sobre abate de bovinos e suínos é algo muito mais rústico, assim, mais coisa de pequena propriedade, coisa de um porquinho, assim, que eles abatem. E eu tenho que dizer, se alguém da turma quiser dar uma olhada nesse manual depois e tem estômago fraco, não vai ser muito bom, porque tem umas coisas ali que é feio o negócio, é algo bem gráfico, é bem visível, assim, né? Outra coisa. Assim como o primeiro grupo, eu acabei talvez não ouvindo essa parte, que no caso o grupo da Jéssica e do Jonathan, também leva em consideração P mais L, né, a produção mais limpa. E o professor poderia colocar ali na página 20, fazendo favor? Obrigado. Esse gráfico, uma coisa também que eu tenho que destacar é que, querendo ou não, esse material é um pouco mais antigo, já tem 12 anos de idade, ele é de 2008, ele já é um pouco mais antigo, né? Nesse gráfico, ali mostra que o abate por milhões de cabeças. Então, ali em 2006, estava chegando próximo a 45 milhões, poxa, bastante. Só que em 2019, o grande canal rural, no dia 19 de março de 2020, ele fez uma postagem que ele cresceu um pouco em 2019, mas foi só para um crescimento depois de uma queda brusca que teve entre 2014 e 2016, que eu não encontrei muito bem como foi. Só que em 2019 foi de apenas 32,44 milhões de abates. É muito, se parar para pensar, né? Mas é mais ou menos o que aconteceu em 2000, há 20 anos atrás. O número de abates que aconteceram no ano passado é o mesmo de 20 anos atrás. Então teve uma queda nessa curva, nessa linha, né? Você pode descer um pouco a página, fazendo favor? Opa, pode descer um pouco mais. Ali, a parte da exportação da carne bovina, né? A exportação, como vocês podem ver ali,
a quantidade era chegando ali a 2,25 mil toneladas de carne bovina exportada, né? Nessa mesma época, no caso, em 2019, foi de 1,8 milhões de toneladas. Então também teve outra queda, se comparado. Normalmente vocês sabem que quando o assunto é produção de carne bovina, o Brasil ele é um dos sinônimos do mundo, né? Junto ali com os Estados Unidos, por causa que um grande rebanho que o Brasil tem. Só que o Brasil está perdendo um pouco dessa potência. Só que o professor pode abaixar um pouco mais ali para a parte da abate de suínos, por favor? Aí, no caso, milhões de cabeças. Em 2006, isso há 14 anos atrás, a gente estava mais ou menos ali em uns 36 milhões de abates, certo? Hoje, no caso, no ano passado, foi uma produção que foi recorde. Foram de 46 milhões de abates de suínos. Esse aqui eu estou lendo agora aqui porque eu não lembro de cabeça. Então teve um crescimento muito bom nesses 14 anos. Poxa, quase 10 milhões a mais de abates em 14 anos. Comparado com a carne bovina, né, que a gente conhece como o Brasil sendo uma referência no mundo, né, teve uma boa diferença. O professor pode descer um pouco mais da tela também, para a parte da exportação dos suínos? Pode descer um pouquinho mais? Aí, exportação da carne suína do Brasil. Em 2006, foi mais ou menos 700 mil toneladas de carne suína exportada. De novo, o grande canal rural foi no ano de 2019, 2018, foi mais ou menos 750 mil toneladas. Então, novamente, teve um crescimento. Claro, dessa vez ele foi um pouquinho menor. Só que a carne suína no Brasil hoje, a gente pode dizer que ela está numa crescente mais interessante do que comparada à carne bovina, né? Há quase 20 anos atrás. O senhor pode passar agora para a página 29? Não. Essa aí é uma parte que eu achei muito interessante, que nem eu tinha comentado. A minha família, ela tem uma pequena propriedade rural, e o que eu tenho na cabeça sobre isso é que é uma coisa muito simples, muito rústica, vai lá, faz a sangria, deixa pendurado o bicho, deu, acabou. Só que aí tem todo um mapa que, digamos, enriquece muito uma coisa que para mim parece tão simples. Desculpe o termo, mas para mim é só matar, deu, acabou. Não, tem todo um processo, mostra exatamente digamos, é como se fosse que a gente viu na matéria do Ismael, eu não lembro exatamente o termo. Uma coisa que pegou que foi o foco da M1, mas eu não lembro exatamente. Mostra exatamente o que é utilizado em todos os processos, assim, eu achei isso muito bacana. Muito bacana linha mesmo. De produção, né? Processo. Isso mesmo, processo de produção, não lembrava esse negócio. Professor, se quiser passar para a página 40, também é o equivalente a esse, só que é sobre o abate de suínos também. Eu só queria fazer um comentário que eu vi um paralelo. Quem é desde o primeiro período que teve aula com o Marcelo, lembra que ele comentou do selo halal com a gente, que é referente à carne de frango, para o pessoal que é muçulmano. Que nem o Giovanni comentou, para ele, como é algo muito simples, vai lá, faz todo o processo, mata o bicho e deu. Mas, que nem o artigo tá falando, eu mesmo achava que era realmente que nem o Giovanni falou. Vai lá, mata tudo, faz todo o processo. Só que não, tem todo um processo por trás para seguir normas sanitárias, seguir um padrão de qualidade. Uhum. Negócio... Meu Deus, das 98 páginas eu não cheguei a ler tudo, só que eu passei reto em algumas, sendo bem sincero. Só que o que eu parei para ver quase uma metodologia científica para matar bicho. Me desculpem o termo, mas é um fato, não é mesmo? Professor, poderia passar para a página 51, fazendo favor? Guilherme queria falar um pouco ali sobre a questão da água também? Nossa, sim. Ali como que nem os grupos falaram anteriormente nas outras apresentações,
que é interessante o fato do processo que, tipo, ele usa bastante água, já que a fonte mais nova tem quase 20 anos. E, tipo, hoje pode ser que tenha diminuído o nível da água ali, né? Pois é, né? Se parar pra pensar ali, poxa, tem fonte de 93, muito tempo, quase 30 anos essa fonte. Pode ser que hoje eles tenham otimizado, né, esse processo. Por isso que, já que é um... Eu não cheguei a ver os outros, mas esse, já que é um pouco mais antigo, tipo, até questão de suínos também, a mais nova de 2005, né? Pode ser que essa quantia de água, nossa, para completa, né, do abate, industrialização da carne e graxaria, quase 4.000 litros de água por cabeça. Vocês param para pensar que só no ano de 2019 foram 32 milhões de animais que morreram. Cada um desses, seguindo esse parâmetro, 4.000 litros de água quase cada um, é água que, querendo ou não, não vai voltar para o consumo humano, por exemplo, tão rápido, ou para irrigação de plantações, por exemplo, ou para a própria atmosfera. Então, o consumo de água muito elevado, na minha opinião. Provavelmente isso, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas provavelmente esse índice baixou um pouquinho também. Também agora, por último, professor, por favor, da página 53, diz respeito ao o consumo de energia elétrica, né, e térmica. Como diz ali nessa parte desse texto, que ela foi mais utilizada, né, em questão assim para vapor, para cozimento e tal, secagem mesmo da carcaça dos animais. Só que também, no caso ali, por bovino, a cada 250 quilos, né, ou cabeça, entre 70 e 300 kWh. E suínos, já que é um animal de uma proporção menor, né, de 30 a 125. Mesma coisa, provavelmente, já que é uma fonte de 2000, de 20 anos atrás, provavelmente esse índice baixou de novo. Só que se vocês pararem para pensar, de novo, 30 milhões de animais abatidos só no ano passado, provavelmente esse índice também diminuiu bastante, né? Então, isso que eu achei mais interessante dessa questão, de como, seguindo, né, a regra bem certinho para fazer os abates da forma correta, como diz ali nesse manual, né, pode existir um gasto maior, claro, do que simplesmente chegar, pendurar o bicho assim no teto, dar umas estocadas, deixar o bicho sangrando, claro, né, depois de realmente abater ele. Fazer isso em casa, que não é muito mais barato do que fazer numa indústria. Só que vocês pensam se a procedência de uma carne que vocês comprariam de local que simplesmente deixa pendurado e faz sangria. Bicho recém-morto ali, sem nenhuma forma mais bonitinha, assim, digamos, né, do abate, uma forma mais correta. Então, eu achei isso uma parte mais interessante mesmo do texto. Só complementando o que o Giovanni falou, por mais que seja, pelo que eu dei uma breve pesquisada no Google, o Brasil ainda está no top 10 de questão de exportação de carne bovina e suína. Ele está lá exportando muito. Que nem o Giovanni falou, não tem dados exatos, até nesse meio tempo que ele estava procurando ali, até mesmo procurar no Google para ver se de repente tem que encontrar alguma coisa para complementar. Eu não encontrei nada muito concreto. Sim, falava meio por cima. Mas levando em consideração, que nem eu tinha comentado antes, de como essas indústrias elas se adaptaram para fazer o abate dos frangos para os muçulmanos, creio eu que provavelmente eles devem ter feito essa mudança e essa melhoria para tentar competir com a China. Por mais que seja, a China ainda ela é uma grande produtora de muita coisa. Pelo que eu estava vendo, ela é também uma das grandes produtoras de suíno e bovino também. Então, provavelmente, pela evolução que a indústria brasileira está tendo nos últimos anos, quase certeza eles devem ter aprimorado isso para não ter um gasto tão grande. Isso aí, professor. Legal, obrigado pela participação, né, e pela apresentação, gostei bastante. Quero aproveitar e comentar com vocês a respeito, né,
da questão do abate, achei bem bacana, né? O Giovan e o Juan comentaram, e quero relatar o seguinte: quando eu estava fazendo a graduação, né? E isso vai dar graças a Deus, pelo menos um pouco menos dos 20 anos, né? Mas a minha graduação eu comecei no final dos anos 90 e terminei em 2002. E no finalzinho da graduação a gente foi fazer uma visita técnica. E a visita técnica era justamente num abatedouro. E teve o dilema, né, da turma, na hora de fazer a visita técnica, a gente foi orientado a que a gente compreendesse qual que era a situação, né? Porque o que acontece é o seguinte: né, maioria da turma, acredito eu, né, coma carne, coma sanduíche, coma hambúrguer, né? Às vezes a pessoa come um hambúrguer do McDonald's, daí a pessoa nem lembra que é carne, né? Ou, na verdade, a gente tem tido também o seguinte, né? Lá fora eu vejo, por exemplo, assim, que o pessoal diz que na Inglaterra eles não têm mais a parte do açougue nos supermercados, né? E a pessoa só tem a possibilidade de comprar nas bandejinhas, né? Tem a Débora Barbosa, ela fala assim: olha, vejam que os açougues, você não tem atendimento no açougue, você ainda compra carne, né, nas bandejinhas já cortada, mas você não tem mais a questão do açougue que você tinha antes, né, de você ter a pessoa lá fazendo corte e tudo mais. E tem havido um certo movimento para diminuir o consumo de carne, né? Se vocês forem observar, tem um concorrente aí do McDonald's, faz anúncio, já que eu falei um, falo o outro também, né? Que é o Burger King, acho que é o Burger King, né? Aí ele fala dos sanduíches e ele menciona que a pessoa nem vai perceber que ele não está comendo carne, ele está comendo soja, né? Tipo, é uma carne vegetal, assim, né? Uma composição lá, que daí com gosto, como se carne fosse, mas não é carne. Mas o que eu ia comentar a respeito da visita técnica, né, e o Giovan comentou muito bem ali, quando ele comentou ali, que ele viu, e foi bacana que a gente foi passando ali as telas, que é o seguinte: quando a gente foi visitar, fomos orientados, né, a tentar agir com normalidade ou naturalidade. Talvez o pessoal pudesse sentir, realmente nem eu sabia qual que seria a minha reação, porque a gente é muito acostumado com o meio urbano, e você, digamos, você vai lá e o frango vem do mercado, a carne vem do supermercado, né, e você não tem aquela percepção, não é? É diferente do pessoal mais criado no campo, que a pessoa fala assim: agora a gente vai ter que ir lá pegar a galinha, né, enfim, né, até que depois ela fica prontinha, ou ela vem na bandejinha, ou ela vem já em pedacinhos, no saquinho cortado. E foi bem bacana a experiência. O que acontece, né? Os animais, eles vão passando como se fosse por um corredor, né? Tipo quando você vai num show, assim, né? Num show grande, daí você fica dividido ali pelas grades e você vai andando, ou quando você vai num parque de diversões e você vai andando naquela fila, os animais vão andando numa determinada fila, até que chega um determinado momento, né? E na verdade, o animal ele recebe um choque, né? O pessoal que é do campo já sabe, já diz assim, né, que se o animal fica muito estressado, a carne fica dura, né? Então, o animal é tipo, e eles, né, comentam que é tomado todo um cuidado para que aconteça de uma forma que o animal nem perceba, né? Então, ele leva um choque, automaticamente bem, as situações também não quero detalhar, porque às vezes a pessoa pode não se sentir bem, mas assim, ó, o que eu observei? É um processo bem rápido, a questão, né, do choque e tudo mais. Esse animal é pendurado e ele vai, né, circulando por uma linha de produção. Então, o pessoal, é como uma fábrica, uma linha de produção de automóveis, vamos pensar nos automóveis, que daí fica bem tranquilo para todo mundo, né, imaginar, né, assim, para não ter aquela questão do animal, ou quem é forma contrária. E daí é como se fosse, então, um veículo, então cada um dos profissionais vai executando a sua parte. Então, ele vai circulando, cada um retira a sua parte e é uma linha de produção. É bem interessante, muito, 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 muito limpo, muito organizado, né? Que nem eu comentei, não sabia como é que ia ser a minha reação e da turma. A gente viu que o ambiente, assim, é totalmente, assim, ó, bem higienizado, todo mundo com máscara e tudo mais. Tem a preocupação que o Juan comentou, que um outro professor falou, né? Isso já desde a minha época, desde antes, né?
porque você tem toda uma preocupação da religião. Então, o animal ele tem que ser abatido, né, voltado para um determinado lado, tem toda uma preocupação, isso já existe há décadas, né, e a gente viu até o início da produção, onde depois, inclusive, tem uma parte ali assim, da fabricação de produtos e tudo mais. No final, para que vocês tenham até uma percepção, sabe quando você tem aqueles pratos congelados, você sabe, a gente está falando de produtos aqui, né, você tem a questão das marcas, né, e você às vezes esquenta na casa de vocês um produto congelado, né, pode ser um frango à parmegiana, um outro prato. No final, quando a gente foi passeando, viu toda a questão, né, de suínos, né, e coisa e tal, a gente ainda chegou até na parte da fabricação dos alimentos. No final, a percepção que a gente teve foi uma percepção bem bacana, assim, porque a gente ainda viu ainda a questão da fabricação do alimento, que depois a gente particularmente come congelado, então tinha aquele cheirinho de estrogonofe, né, de filé parmegiano e tudo mais que tem nos congelados, tá? O que vai mudar ali na questão do consumo da água e da energia é se tiver uma modificação no processo fabril, né, no processo ali do abate e tudo mais. Se o processo permanece o mesmo, que é aquela questão da linha, né, que nem eu vi que o pessoal colocou ali no chat, ali, como se fosse a linha, né, como se fosse uma ideia de linha de montagem, né, mas toda a produção vai ficar, de certa forma, parecido. Foi bem interessante, né, esse é um material para a gente ter como base, então é um material bem bacana, só que, é claro, gostei bastante, Giovan, né, ele foi atrás, trouxe as informações atuais, muito bacana isso para a gente, e bem colocado quando ele menciona, né, da importância de você analisar se também não existe um avanço tecnológico, né, ou uma mudança no processo, que se a gente está sempre buscando uma otimização, né, verificar se no Brasil exista, ou se no Brasil não exista, se em alguma outra localidade já existem, né, melhorias no processo para trazer isso também para o nosso sistema de gestão ambiental. Gostei bastante, parabéns pela apresentação, excelente, fantástica, né, e parabéns, só tenho a dizer parabéns, perfeito. Pessoal, quem gostaria agora de apresentar, acho que a gente apresenta mais um, daí a gente vai para o nosso intervalo, pode ser? Quem gostaria de comentar agora? Agora tem o meu grupo aí, professor. Pode ser. Quem que é o grupo? É o Ederson. Vê se o Damião está preparado. Pode perguntar, Damião. Está preparado, Damião? Qual que é o grupo de vocês? É o... Deixa eu ver, até posso ver aqui no meu. Estamos aí, professor. Estamos aí sim. Vamos lá. Tudo bom? Pode ser. Qual que é o teu, Damião? É eu, a Pamela e o Ederson, professor. Sobre as tintas. Último. Tintas e vernizes. É o último lá. Tintas e vernizes. Fechou. Sim. A palavra está com vocês. Vou tirar meu áudio aí. Estou com vocês. Tá, então, eu vou falar então um pouco sobre o perfil do setor, né, do mercado de tintas e vernizes no Brasil, né. Como todos sabem, as tintas, né, são muito utilizadas em casa industrial, em linha automotiva, vernizes, tudo tem teve um crescimento muito grande, né, até esse artigo também é um pouco antigo também, mas que ele fala ali de 2002 a 2005 teve uma expansão muito grande em exportação em tudo, né. Esse volume coloca o Brasil em quarto lugar de produtor mundial de tintas, né? Tem muitas empresas nacionais e multinacionais, né? São fabricantes pequenos e grandes, né? Tudo para o consumo geral no segmento de tintas e automóveis, tudo, né? Aqui diz que em 2005 foram consumidos 319,757 milhões de galões de tintas, né? Então, com um incremento muito grande na economia. Como diz também, é exportado isso também. Aqui diz que em 2006 foi exportado cerca de 118 milhões de dólares em produtos, né, de tintas, né? E tinta é usada em muitos setores, né? Tem tinta em pó, tintas látex, tintas a óleo, muitas tintas com mistura à base d'água ou não, né, algumas com produtos mais fortes, né, e isso acaba
as empresas, né, elas acabam poluindo, se não tiver uma maneira exata, uma maneira certa de se trabalhar ela, né. Então, a gente vai falar também aqui agora sobre um pouquinho do processo, né, de como se fabrica a tinta ali, né. Se a Pâmela estiver por aí, ela pode dar continuidade aí, eu ajudo ela aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as tintas, e elas são classificadas como tintas imobiliárias, que seriam as tintas de construção civil, as tintas OM, quer dizer, que são as tintas para fundos e acabamentos, as tintas especiais, que são as tintas de complemento, a repartição, e essas tintas, as básicas de matéria-prima são os tipos de resinas, pigmentos, solventes e aditivos. Então, seria isso, essa minha parte. Então, aqui, boa noite a todos. Seguindo aqui a respeito, vamos falar um pouquinho sobre o que tange a parte de direito e leis ali, né? De todos, em 2010, teve a Lei 12.305. Essa lei, ela obriga todos os fabricantes de diversos, não somente de tinta, mas qualquer outro poluente ou que possa vir agredir o meio ambiente, a fazer essa logística reversa, né? Só que, para ver como nós estamos atrasados, né? Isso aí foi feito, a lei foi criada em 2010, só que ela teve realmente vigor e força para agir por meio de um decreto somente em 2017. Teve essa diferença. Ederson, desculpa te pausar nesse momento, mas olha só que interessante. O Ederson comentou da legislação, é a 12.305. A 12.305 foi justamente a que a gente viu na aula passada, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que daí exige a regulamentação, tá? É a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305. Obrigado, Ederson. Desculpa te atrapalhar. Pode dar continuidade aí, tá excelente. Não, tranquilo. Foi muito bem-vindo. Então, só que começou realmente a dar um peso em 2017 por meio de um decreto. E o que é mais engraçado é que, tipo, as tintas até hoje, ela não possui uma logística reversa realmente eficiente. Tem até a Abrafit, né, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas. Eles não obrigam, eles orientam. É diferente, entendeu? Tanto é que eles orientam, ele tem uma orientação para os fabricantes, tipo, que eles não são nem obrigados, nem a lei obriga os fabricantes a disponibilizar nas latas o quanto a lata é poluente, quanto a tinta, o material é poluente. Eles não são obrigados, então nossa lei ainda está meio, nessa parte aí está devagar, eu acredito eu, né? Deveria ter uma pegada mais forte. Tanto é que tem muitas latas de tinta que dizem assim, nosso material é a base de água. Só que tudo e qualquer tinta, pelo que eu li, e acabei vendo uns vídeos, todo o material, toda tinta, ela é poluente. De alguma forma, ela tem um elemento químico, ela vai ser poluente para o meio ambiente. E o que os fabricantes hoje usam nossa tinta é menos poluente que 10 anos atrás, só isso. A maioria só deixou de usar chumbo, né? Isso aí que foi meio proibido, que agredia não só o meio ambiente, como a saúde humana. Isso daí é a única diferença realmente que se teve. A questão dos compostos também. Elas mudaram, tipo, estão mudando ainda dos óleos minerais para os óleos vegetais. Isso aí tem dado grande, digamos que sendo bem benéfico no meio ambiente. Aí posso destacar também que São Paulo, pelo que eu estudei, o município de São Paulo tem uma lei e tem uma logística mais eficiente, porque eles têm uma lei tipo, municipal que obriga e deixa claro que todo fabricante e comerciante ou de qualquer estabelecimento tem que cumprir, tem que ter um posto de logística reversa. Eles são obrigados a fazer, ou eles podem ser até mesmo fechar o estabelecimento. Foi a única coisa que eu achei, o único estado que está o único município, na verdade, que está um pouquinho à frente. Outra coisa que é interessante ressaltar, eu acho que essa Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, em questão dos
consumidores, ela orienta que tintas à base de látex, por exemplo, que é uma tinta que com o tempo ela fica, digamos que, no estado sólido, eles deixam, o consumidor deixa secar a tinta. Digamos que se ele não conseguir doar ou fazer alguma coisa, deixa secar, para depois descartar o meio ambiente, botar no saco de lixo e jogar como lixo comum. Então, acredito que essa parte aí do meio ambiente aí ainda está meio jogado ao acaso, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Falando também aqui, professor, de alguns aspectos ambientais aqui também, né? Os principais insumos ali é a energia, né? Muitos ainda, algumas instalações usam óleo combustível, óleo diesel ou gás para gerar o calor, né? Então, de repente, ali muitos acabam esse folheto que veio, esse artigo aí, mais no final ali, ele coloca como utilizar de maneira correta esse tipo de energia, né, para não haver desperdício, para não colocar fora, né, desperdiciando a energia que poderia ser utilizada e evitando de queimar mais lenha, o óleo que seja, né. A água também é o recurso natural também, que é muito empregado no setor. Eu até estive vendo ali mais à frente ali, que fala sobre na lavagem de uma máquina, né? Então, eles pedem que, né, dão a dica que se faça essa lavagem ou comece a produção com as tintas mais claras, e você pode utilizar a água para limpar essa máquina, e de repente você pode reutilizar ela de novo, mudando as cores, né? Conforme vai mudando as cores, que daí a água não vai ficando tão suja, né? Que no final, quando você tiver aquela tinta bem escura, você pode praticamente utilizar a mesma água para fazer a lavagem da máquina, né? E a limpeza, os materiais que eles usam, as matérias-primas também, né? Que são resina, pigmento, solvente, aditivo, né? Isso na maioria deles são tóxicos, né? Irritantes e corrosivos, né? O que eles precisam mesmo, né? No caso do meio ambiente, ali o que acontece, eles pedem também para que você tenha no processo de fabricação, às vezes tem tonéis abertos, né, que eles colocam o produto e, com certeza, acaba subindo aquele pó, que vai já para a atmosfera e acaba poluindo. Então, eles já pedem para fazer tampado com a máquina que tem uma tampa. Eles dão muitas dicas ali no finalzinho ali para melhorar as medidas, né, para a produção mais limpa ali, né, e é muito interessante mesmo, porque é um mercado que só tende a crescer, né, então você precisa mesmo de tentar cuidar do meio ambiente, né, porque todo mundo depende dele, né, então se todo mundo fizer uma parte, fizer a sua parte, né, no caso, isso vai contribuir muito, no geral, para o meio ambiente, né. É importante também, tipo, que a gente pensa, tinta vai poluir o solo, vai poluir a água. Só que uma das principais preocupações é a questão dos uns materiais, digamos, que tem na fabricação que eles chamam de voláteis, que são materiais que evaporam, que viram gases e são um dos principais também causadores e prejudiciais para a camada de ozônio, né? Não é só preocupação com o solo, assim, como você pensa, a tinta vai para a água, vai para o solo. E sim, desde o processo de fabricação, como o Damião falou ali, como o processo de secagem. Ele tem muitos elementos voláteis que prejudicam realmente a camada do ozônio. Então, por isso é uma grande preocupação. E como eu falei, né, realmente ainda está a passos bem lentos esse processo aí para ficar, comparado com países desenvolvidos como a Espanha. Eu vi a Espanha é um exemplo de país na questão das tintas e vernizes. Eu não sei se os fabricantes que exportam tinta, daí eles devem seguir alguma orientação, alguma regra para exportar, mas aí eu não entrei nesse detalhe aí. Então, acho que era isso daí que nós tínhamos para falar. Legal, bem bacana a apresentação do trabalho, né? Todos os trabalhos que a gente foi vendo, todos eles foram, né, sinônimos de aprendizado para todos nós. E bem interessante quando o Ederson mencionou também ali a questão da preocupação. A gente geralmente talvez esteja pensando a questão da tinta
na questão do solo e da água, né? E o Ederson fez a questão ali da volatilidade e a questão da preocupação com a camada de ozônio. Além da questão o que assim, pessoalmente a gente sabe, né, e que hoje em dia mudou bastante, além de todo o processo de fabricação das tintas, não sei se vocês recordam, antigamente quando era pintado uma parede, e tinha o cheiro muito forte quando você pinta o ambiente, né, aí eles diziam assim, não, agora você tem que esperar a tinta secar, mas não deve ninguém ficar aqui no ambiente, né, porque a tinta ali, porque a questão de inalar a tinta, né, o cheiro, coisa e tal, justamente dos gases, né, é prejudicial. Então, a gente não está nem falando da questão da fabricação, mas assim, já o produto pronto, né. Hoje em dia, se a gente observar a própria embalagem e tudo mais, eles falam, essa tinta que ela utiliza tal procedimento, né, para fabricação e tudo mais, e ela não é tóxica, e você pode, acho que até eles dizem, daí vou pedir desculpas para vocês, mas não sei dizer quanto tempo, né, mas reduziu bastante, ou até vai dizer assim, que você pode até permanecer no local e que aquele gás não vai ser tóxico para você, mas antigamente a gente tinha, né, a questão de ficar vários dias sem entrar no ambiente, e ao longo, assim, de questão, quando a gente falou da tinta e do cheiro forte, me lembrou também, né, situações onde a gente tinha que passar produto que era veneno, uma área área rural e tudo mais, que era normal. E daí tem alguns produtos, alguns até acho que hoje em dia, acho que ainda existe, né, mas hoje em dia a gente vê o quanto eles são fortes. Então a gente passava um produto ali no entorno da indústria, né, para justamente que não viesse nenhum animal nem nada, né. Aí depois, quando você vai estudando um pouco mais, você descobre que, claro, a gente passava isso no final do expediente, ficava dias sem ir na empresa, né, aquele final de semana, para depois voltar. Mas aquele veneno é tão forte que, se a pessoa inalar aquilo lá, né, se não matar, no mínimo causa assim um câncer no futuro, né, inalar aquele produto. E hoje em dia até a gente verifica, né, quantas vezes que você faz. Não estou comentando e não sei quais são os produtos que são utilizados, mas foi uma preocupação que eu tive quando você vai fazer a deletização do prédio, né, que é para matar tudo quanto é tipo de bicho, e daí você pensa assim, tá, mas meu animal de estimação, né, e a minha família, né, a partir de quanto tempo pode, né, que vocês sabem quando é passado o produto, a pessoa está utilizando máscara, ele fala, olha, a gente está passando nos corredores do prédio durante tanto período, né, se sugere que a pessoa nem circule nesses corredores, né, para justamente não inalar o produto. Beleza? Pessoal, estou gostando bastante da apresentação, está sendo de grande aprendizado para todos nós. Eu vou parar a gravação aqui nesse momento, vamos fazer uma pausa. Nós tivemos a apresentação de 5 grupos, né? Eu tenho mais trabalhos, mas eu já tenho mais 5 grupos para apresentar dos que eu já tinha cadastrado aqui no nosso material. Tá? Obrigado pela presença de todos até aqui. Vamos fazer a nossa pausa, fazemos uma pausa de uns 15 minutos, e retornamos daqui a 15 minutos, então, tá bom? Obrigado, pessoal, muito bacana, estou bem feliz com a apresentação da turma.